Saúdo as irmãs e os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos abordar nesse estudo a seguinte questão: por que Jesus respondeu a Filipe que ele era o Pai? Nesse relato, Jesus está ensinando sobre ele ser o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele também afirma que se seus discípulos o conhecessem, também conheceriam ao Pai. É o texto de João 14, 6, 7. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E por que ele disse isso? Porque Deus, tendo amado ao mundo de tal maneira, enviou seu unigênito Filho para que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, como atesta João 3,16. É claro que um deles, Filipe, reagiu e falou algo para Jesus, que ele respondeu. É João 14, 8, 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Muita gente não entende o que acontece aqui. Entretanto, Jesus disse para Filipe que olhar para ele é ao mesmo tempo olhar para Deus, porque Deus é Espírito e no momento Jesus estava em carne. Assim, olhar para Jesus é olhar para Deus e não há problemas sobre essa verdade. E sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, nesse momento Jesus fala da presença do Pai através dele. Em seguida, no texto de João 14, 10, 11, Jesus, embora não use a palavra trindade, ele afirma que ele e o Pai são um, e assim ele está no Pai e o Pai nele. Mas por que ele não menciona o Espírito Santo nesse momento? É porque tanto Filipe como os demais discípulos na época não tinham problemas em saber da existência de Deus Pai e do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E eles, como judeus, não tinham problemas em saber que Deus e o Espírito são um. E agora Jesus se revela como o Deus Trino. Vejamos o texto. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E não podemos ignorar que o Deus Trino seja mencionado na Bíblia, mesmo que a palavra trindade não esteja nela. Em 1 Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus no original hebraico está na forma plural e não significa deuses, mas a presença trina de Deus. Em Gênesis 1, 26, 27, temos: E disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Vemos que o verbo fazer está na forma plural, e não menciona que Deus precisou de ajuda de seres celestes que criou. E em Gênesis 3, 22, 23, temos: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo que o mal, ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra que fora tomada. A palavra nossa se relaciona com a primeira pessoa do plural e revela o Deus Trino e não a Deus com os seres celestes que criaram. Ou seja, temos nesses 3 versículos, no primeiro versículo, a presença trina de Deus, no segundo, temos na forma plural o verbo fazer, que menciona a trindade, e no terceiro versículo também a palavra no plural, primeira pessoa, no plural nós. Observamos assim a presença trina de Deus. E Filipe entendeu muito bem o que Deus disse, ou seja, o que Jesus falou para ele, como aos demais discípulos que também ouviram. Porém, muita gente não entende isso e rejeita o Deus Trino. E há quem afirme que a trindade são 3 deuses, e que afirme que a trindade seja uma monstruosidade, e quem afirme que a trindade não existe, porque essa palavra não existe na Bíblia, e tantas outras coisas que ouvimos por aí
sobre a Trindade. Que Deus abençoe nesse estudo. Te agradecemos, Senhor Deus, nesse momento, por aprender algo mais da tua santa palavra. E assim te agradecemos nesse momento, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.